casa estranha com a minha mãe ou com a minha avó, alguma casa de parentes ou amigas da minha avó, ou mesmo quando eu entrava na sala da casa da minha avó, onde eu morava, rapidamente ela dizia: mão para trás. E eu era criança, então eu andava com as mãos para trás, olhando as coisas, sem pôr as mãos nas coisas. Era muito comum as famílias ricas ou pobres, mesmo as famílias muito pobres, tinham herdado este costume, não dos burgueses, não da nova ordem pós-revolução burguesa, mas era um costume anterior, era um costume da etiqueta do antigo regime. Etiqueta é uma pequena ética, né? Os costumes de vida do antigo regime. O nobre não põe a mão nas coisas, porque ele não é o burguês que precisa comprar e vender. Ele não pega. As crianças são ensinadas, portanto, a olhar com os olhos, porque a mão não tem olhos. Se a mão tiver olhos, acredite, você está diante de um monstro. Talvez um monstro daquele filme O Labirinto do Fauno. Lembram? Hoje em dia, há pessoas sem mães. No passado, nós diríamos pejorativamente, pessoas sem berço. Não tiveram família para educar. E não tendo família para educar, a escola pública deveria educar, mas nem sempre você consegue. Às vezes você consegue na escola pública ensinar, mas educar complica. Pessoas sem berço, elas põem as mãos. Veja, quando eu vou num fruteiro em São Paulo, eu digo: olha, esta manga está boa? Aí às vezes ele diz: não, pode pegar, pode trocar as mangas aí no cestinho. Eu falo: não, por favor, eu quero que você me diga. E aí eu autorizo ele a pôr a mão, mas não eu. Porque as mãos dele estão acostumadas, é a mão do técnico, não é a minha mão do curioso, do burguês sem modos. Há coisas, gente, que não são para tocar. Elas guardam uma aura de nobreza. Quando você vai num templo, há coisas no templo que só o sacerdote toca. Há situações locais e ambientes que nem mesmo o sacerdote toca. Há uma aura que se aproxima da aura dos objetos do mundo na situação de nobreza. O nobre não toca porque ele não é afeito ao trabalho manual. O santuário não é tocado porque absolutamente ninguém ali é afeito ao trabalho manual. Ali, o homem se desloca para um plano onde ele lembra o paraíso quando ele não trabalhava. Quando ele não precisava tocar as coisas. Muito menos tocar as coisas proibidas. Quando o homem toca as coisas que não são para ser tocadas porque ela tem uma aura, as coisas proibidas pelos deuses, porque elas devem manter a situação
intacta, você é expulso do paraíso, você perde a condição de não precisar tocar e ganha a condição de ter que ganhar o pão com o suor do teu rosto, com o trabalho. Então, em princípio, a religião, ela funciona dentro deste quadro, do quadro de que há coisas que você toca porque você saiu do paraíso, justamente pelo toque. E há coisas que você não toca porque você almeja o paraíso e entende que são coisas que não podem ser absolutamente maculadas. Na Terra, há muita coisa que pertence ao campo dos santuários. Este conceito de santuário, ele extrapolou, saiu do campo religioso e foi para outros campos. Não mais como uma espécie de relação do homem com o transcendente, mas relação do homem com aquilo que é imanente, a própria vida. A vida é o imanente. Então, quando você tem uma nascente de um rio, aquilo é imanente à vida, não é transcendente, está ali, junto com você, mas você não toca. Você não toca, não por uma perspectiva de transcendência, mas porque ele é imanente à vida, ele garante a vida. Então o conceito deixa de ter uma aura religiosa e passa a ter uma aura biopolítica. Assim é a floresta, assim é o lugar onde os peixes desovam, assim é uma Amazônia. Não é para ser tocada. Ela está eleita à condição de santuário imanente. Não é por nenhum princípio transcendental religioso que ela não pode ser tocada. É por um princípio imanente. Ela é o garante da vida para todos nós. Por isso que a Amazônia e desenvolvimento sustentável ou insustentável, tanto faz, não pode ser tocada. Não cabe a palavra desenvolvimento no rol do campo daquilo que é próprio para ser um santuário. Não entender o conceito e não entender a aplicabilidade dele é simplesmente não ter berço. Não ter aquela mãe que disse, entre, mas não toque em nada. É para olhar com os olhos. A falta de berço faz com que as pessoas invadam a Amazônia, queimem, ou então, pior ainda, inventem o falso conceito de desenvolvimento sustentável, que é, na verdade, a forma de você destruir um princípio de vida. Há muitos idiotas com falta de berço. São os realistas. Pensa nisso. Daqui a pouco a gente volta.